Olá! Hoje eu estou aqui com a professora Lúcia Santos, é uma professora arquiteta especializada em interiores. E, professor, primeiramente, obrigado por dispor um pouco do seu tempo, né? Eu sei que seu tempo é bastante valioso e você dispor um pouquinho da sua atenção para compartilhar com a gente um pouco da sua experiência, sua vida acadêmica, como é que foi. Primeiro, eu gostaria que a professora se apresentasse, falasse um pouco da sua trajetória, de onde que a professora veio, a faculdade. É, Não, então, como o Leandro falou, eu sou Lúcia Santos, agora Lúcia Vitório, casei. Ah, eu vim de Florianópolis, estava morando lá nos últimos 3 anos, mas na verdade sou natural de São Paulo e criada no Paraná. Sou mais paranaense do que qualquer coisa. Minha faculdade eu fiz em Curitiba, na PUC, né, na Católica. E daí o mestrado eu acabei fazendo em Florianópolis, na UFSC, na Federal de Santa Catarina. O que mais? Bom, eu gostaria que a professora compartilhasse um pouco de como que foi a sua carreira profissional após a faculdade, um pouco também da sua vida de estudante, né? Como é que foi os sonhos, os medos, as lutas para a professora conseguir se formar, conseguir ainda fazer uma especialização e também na sua área de atuação após os estudos. Primeiramente, logo que eu saí do ensino médio, eu entrei numa faculdade de arquitetura, na primeira faculdade. Fiz 6 meses, que foi uma faculdade em Maringá. Gostei muito da arquitetura, mas ainda estava com muitas dúvidas quanto à universidade, quanto a permanência em Maringá. E foi aí que eu parei o curso e fiquei 1 ano e meio sem fazer nenhuma faculdade, estudando. E também tentando definir as coisas, se realmente a arquitetura era o curso que eu queria. E daí foi quando eu me mudei nesse 1 ano, foi quando eu me mudei para Curitiba, fiz um cursinho lá e entrei na PUC Paraná. A faculdade em si, claro, no primeiro ano é sempre maravilha, né? Você está aprendendo a desenhar, aprendendo a conhecer a arquitetura. Eu comecei a gostar muito. Foi bem puxado, o meu curso era só matutino, mas a gente praticamente ficava o dia inteiro na faculdade, porque o índice de trabalhos já começava muito intenso, porque estava vindo de um curso integral, então eles ainda estão acostumados com aquele negócio de enfiar o aluno dentro da faculdade e não sair mais. E no terceiro ano eu me lembro que eu tive uma crise existencial, mas daí de achar que a arquitetura não era para mim, que ela não ia me dar futuro, que eu não ia ser bem sucedida, que os arquitetos não ganhavam bem, aquele negócio. Foi aí que eu fui para um intercâmbio em Portugal e fiquei 7 meses, de agosto a fevereiro eu fiquei em Portugal estudando na Universidade Católica Portuguesa, na cidade de Viseu. Ali eu tive bastante contato com a arquitetura, com o restauro, né? Eu morava numa cidade que tinha mais de 1000 anos, então a gente via... O restauro foi a parte mais forte lá do meu currículo. E lá conheci toda a Europa, né? Porque uma das coisas que eu aprendi muito durante a faculdade, que os meus professores sempre falaram, é que a arquitetura, por mais que a gente projete, a gente tem que vivenciar a arquitetura para aprender. Então isso é uma das coisas que eu valorizo e sempre digo que é importante, é viajar e vivenciar essa arquitetura que a gente vê nos livros, né? Porque é sobre o ombro desses grandes arquitetos que a gente vai aprender a fazer a nossa própria arquitetura. E a gente, cada vez que a gente vai para esses ambientes, para esses edifícios, a gente aprende cada vez mais sobre um tipo de detalhamento ou sobre como fazer com que as pessoas se sintam bem no ambiente, né? Que eu acho que a arquitetura é isso, é você fazer com que as pessoas se sintam confortáveis, mesmo elas não entendendo porque elas gostam tanto daquele lugar, né? Então, ali eu viajei para diversos países para conhecer a arquitetura, conhecer a arte, história. E daí voltei para o Brasil. No que eu voltei, estava na minha época de retornar a um estágio, né? Na verdade, ainda não tinha feito,
e comecei um estágio em iluminação. Voltei, a gente volta, sempre quem volta, volta meio desanimado com a situação brasileira, da arquitetura brasileira, porque a arquitetura fora do Brasil é muito valorizada. Então eu voltei para o Brasil, fiquei meio desanimada, mas entrei num estágio, num escritório de arquitetura, em que o arquiteto, ele tinha uma esposa design de produto que trabalhava com iluminação e com projetos luminotécnicos, e ela desenhava luminárias. Então, acabei que me tornei estagiária dela e não do arquiteto, e eu fazia projetos luminotécnicos, e acabei me apaixonando e descobrindo uma área que eu não imaginava que poderia existir dentro da arquitetura. E me apaixonei mesmo, assim, foi o que eu percebi que eu queria fazer para o resto da vida, que era iluminação, um projeto luminotécnico. Então eu acabei me formando e já entrando numa pós-graduação em iluminação, né? Eu me formei no fim de 2011 e já estava fazendo a pós, já estava matriculada na pós. E voltei então para casa dos meus pais, voltei para Maringá e comecei a fazer a pós, comecei a trabalhar, só que descobri que o mercado de projeto lá em Maringá estava muito saturado, então, e você entra em qualquer empresa individual, foi bem difícil, porque eu tinha que fazer o trabalho de uma arquiteta, né, de fazer projeto luminotécnico, corrigir, ir na obra, mas eu ganhava como uma vendedora com o ensino médio. Então, aí foi o primeiro baque. Só que 3 semanas depois, eu enviei o meu projeto de pesquisa para a UFSC, para o mestrado. E foi aí que eu fui aprovada e acabei me mudando para Florianópolis, né? Fiz a entrevista, o processo de mestrado é bem complexo, manda projeto. Fiz a entrevista e acabei passando. Então, no meio do primeiro semestre de 2012, eu me mudei para Florianópolis para começar a estudar lá, para fazer o mestrado. O meu mestrado também foi com foco em iluminação. Inicialmente, a proposta era um projeto luminotécnico urbano, mas daí a gente acabou, na verdade, a análise disso, e acabou analisando não só a iluminação artificial, como a iluminação natural e a influência disso no projeto de praças das cidades, né? Porque a gente vê que também as praças são um grande foco de muitos problemas da cidade. Então, para como minimizar esses problemas, uma das formas é uma iluminação adequada, noturna, que é diretamente influenciada pela paisagem diurna. E daí fiz o meu mestrado, comecei a trabalhar como docente. E durante o mestrado eu fazia então projetos luminotécnicos individuais, assim, quando eu tinha clientes, ou projetos de reformas de interiores, porque a minha pós não foi só em iluminação, foi iluminação e design de interiores. Então eu trabalhava sozinha com isso, com iluminação e design de interiores, fiz algumas obras e daí começou a ficar muito pesado, porque o mestrado estava ocupando muito do meu tempo, né? Tava quase terminando o mestrado. Daí eu larguei os projetos para focar no mestrado, então eu fiquei 4 meses só focando nisso. E daí foi que eu comecei a ver a docência como a base do meu rendimento. E aí eu comecei a dar aula, terminei o mestrado, comecei a dar aula e comecei a dar aula em diversas universidades, né? Mas lá no Sul, o mercado está bem saturado, então você não consegue trabalhar exatamente no que você gosta, você não tem poder de escolha. Lá é o que vier, né? Então comecei trabalhando, já lecionei topografia, daí dei aula para engenharia. Depois que eu entrei na área de projeto mesmo, que era a área que eu gostava, então comecei com projeto luminotécnico, dei aula também de desenho arquitetônico, então já dei aula de diversas disciplinas diferentes aí. E sou apaixonada pela docência, sou apaixonada pela arquitetura, eu acho que não existe nada melhor para fazer do que dar aula e fazer arquitetura, né? Ser artista, né? O arquiteto é um artista, muitos dos grandes arquitetos dizem isso. Então,
Eu acho que tá nisso. Ser professor também é ser um artista, né? A gente também aprende muito todos os dias e eu acho que eu tenho muita vontade de aprender e eu acho que é por isso que eu acabei me tornando professora, por essa vontade de aprender, de sempre achar que a gente não sabe nada e tem que aprender mais, né? Então o professor, ele todos os dias ele aprende um pouco mais, né? E eu acho que é isso que me levou e fez parte da minha carreira e daí eu acabei recebendo a proposta para vir para cá. E é uma proposta para crescer mesmo profissionalmente. E me apaixonei por Rondônia e acabei me mudando para cá há um mês só, né? Com marido e tudo, e mala e cuia e tudo que a gente conseguiu trazer na mala veio. E não pretendemos ir embora. Isso que é o melhor, assim, realmente nos apaixonamos. E eu vejo uma oportunidade de crescimento no norte do país e uma qualidade nos alunos arquitetônica que eu não conhecia do Sul, né? Muitas vezes aqui eu vejo que os alunos não valorizam o que tem e isso me deixa às vezes um pouquinho chateada porque eu vejo aqui no norte, em todos os meus alunos um potencial e uma vontade de aprender e um potencial muito maior do que eu via nos meus alunos no Sul. Então, isso é de forma para incentivar mesmo vocês a continuarem estudando e realmente fortes, porque o potencial de crescimento que aqui não há em outro lugar. Eu já ouvi muitos, professor, mas você veio para cá e a gente querendo sair daqui. Realmente esse não é o caminho. O caminho é permanecer aqui e continuar estudando e continuar buscando, porque o nível arquitetônico daqui eu tenho visto que é muito maior. E como as cidades aqui estão em crescimento, a oportunidade de transformar as cidades, de criar cidades realmente com uma cara da arquitetura é muito maior e a chance é muito... tá aí, né? É só agarrar as oportunidades. Então, eu vejo que todo mundo tem chance de ser um grande arquiteto aqui. Eu tenho muitos alunos muito bons, estou muito feliz com a oportunidade que Rondônia tem me dado todos os dias. É isso aí. Ó, professora, eu fico admirado com tanta experiência que a professora falou, que a professora, os estudos, os trabalhos que a professora exerceu e também da forma que a professora falou da nossa região, do nosso estado, que muitas vezes o pessoal acha que aqui é só índio, que aqui é só onça. E na verdade, né, a gente tem um exemplo aqui, uma profissional que veio do sul, que muitos julgam assim ser talvez a melhor região do país, mas que fala que aqui na nossa região norte é uma região que está em crescimento e qualquer um que se dedicar aqui vai conseguir alcançar o seu sucesso. Isso. Professora, para encerrar, eu gostaria que a professora tentasse voltar no tempo na época de faculdade e se desse 3 dicas para a melhoria do seu sistema pessoal e profissional. Eu vejo assim que um estudante de arquitetura, primeiro ele precisa de uma organização, uma sistemática, né? Ele precisa ter uma noção de tudo que ele está fazendo, de todas as disciplinas e ter uma sistemática para conseguir organizar isso, porque o processo de projeto a gente sabe que é um processo bem longo e cansativo e acaba que às vezes a gente toma muito tempo nesse processo de projeto e acaba esquecendo das outras disciplinas. Mas as outras disciplinas, principalmente as disciplinas teóricas, não principalmente, mas as disciplinas teóricas que a gente vê que são mais fáceis, são trabalhos, eu só tenho que escrever, elas são um embasamento para que esse projeto seja bom. Então, tentar realmente unir todas essas disciplinas que vocês têm, né? Primeiro se organizar e unir tudo isso, todo esse conhecimento de conforto ambiental, de história, de introdução à arquitetura, né? Esse conhecimento estrutural também, na parte estrutural, hidráulico e elétrico, no momento que você entra para a disciplina de projeto arquitetônico, né? E uma outra dica que eu dou, que na verdade eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Todo mundo vai dar risada de mim, mas iniciar o projeto com desenho à mão é essencial.
Não é porque eu sou professora de desenho de observação, de meios de expressão, não. Mas é porque se você vê o processo de projeto de todos os grandes arquitetos, ele se inicia no papel branco e no lápis, né? Os programas gráficos, os computadores, eles realmente nos auxiliam, mas eles são ferramentas para a gente conseguir agilizar o projeto executivo. Mas para se chegar num projeto executivo, tem que ter um estudo preliminar e uma parte que vem mais do artista. Se você não trabalha também, né, que é uma coisa que eu sempre bato em todas as minhas orientações, principalmente nas primeiras orientações, se você não unir a planta, a volumetria, a estética, a estrutura, né, que são aqueles 3 pontos de Vitruvio da arquitetura, que é utilitas, firmitas e venustas, se você não une esses 3 pontos no início do seu processo de projeto, já logo ali, não só fazer a planta, que é a parte funcional e estrutural, mas também fazer a volumetria e compreender o edifício como algo que tem uma altura, né? Porque a única forma da gente compreender isso é fazendo um volume, fazendo um corte. Se a gente não fizer isso, a nossa arquitetura ela fica comum, né? Ela não vai passar nada mais do que de paredes levantadas, né? Com pouca personalidade. Então, a forma de embutir a sua personalidade no projeto arquitetônico é utilizar essas 3 ordens juntas, projetar, né? Projetar com a mão, projetar com amor e se sentir um artista mesmo, né? O artista, ele tem um pouco de louco, mas ele também tem um pouco de ação e tentar ser um pouco mais organizado, assim, isso vale para mim também, que muitas vezes em muitas coisas, principalmente no processo criativo, a gente acaba se desorganizando um pouco, né? Então, a organização é muito importante, utilizar esses 3 pontos desde o início do processo de projeto é muito importante e toca firme, gente, que vale a pena ir, não esquecer de descansar, né? Dormir é um passo importante, que eu sei que o arquiteto não dorme, né? Então, dormir é importante também, tá? Professora, mais uma vez, obrigado pelo tempo que a professora dispôs aqui, compartilhar com a gente tanta informação fantástica, tanta coisa boa e nos dá assim, um norte, né? Tanto para mim quanto também para quem está assistindo. Atitudes que se a gente tomar, a gente vai crescer profissionalmente, crescer pessoalmente. Professora, muito obrigado, sucesso, Obrigada. Professora. Que tudo dê certo na sua caminhada, na sua carreira. Pessoal, obrigado e até mais. Obrigada.